Muitas vezes a forma que você se expressa acaba se tornando mais importante do que aquilo que você realmente fala. É ruim isso? Claro que isso é ruim. Mas se essa é a regra do jogo, é hora de você entender como lidar melhor com essas regras. E um dos elementos centrais por trás de toda essa comunicação não verbal é o poder pessoal. Como eu disse anteriormente, nos dias de hoje, ser famoso, ser rico, vestir-se bem, até mesmo virar uma web celebridade, um grande youtuber, tudo isso pode dar poder. Mas na época do homem primitivo, não era bem assim. Ainda que a inteligência, de certa forma, ainda fosse importante, o poder, naquela época, era principalmente identificado pela força bruta. Imagina, por exemplo, um gorila na selva, um macho alfa. E o macho alfa está lá protegendo seu território e ele vê a aproximação de um rival. Qual que é a primeira coisa que esse macho alfa vai fazer antes de entrar para o combate? Você provavelmente sabe a resposta. Ele vai bater no peito, ele vai aumentar o seu espaço ocupado. Ele faz isso porque os animais consideram o aumentar o tamanho como uma forma de mostrar força. Então, quando o gorila começa a bater no peito, ele não está apenas fazendo um gesto de agressividade, não. Ele também está ampliando o seu corpo. Está mostrando que ele é maior do que ele realmente é. Ora, mas o que isso tem a ver com a gente, né? Nós somos seres culturais, nós somos seres mais evoluídos. A gente tem que lembrar que nós somos frutos de uma evolução. Não, nós não viemos do macaco, não diga que a gente veio do macaco. Ninguém nunca disse que o ser humano veio do gorila, veio do macaco, certo? O que a teoria da evolução vai falar é que a gente teve um ancestral em comum. E como nós temos ancestrais em comum, existe um grande compartilhamento da genética entre nós e os primatas. Aliás, o nosso DNA é mais de 90% idêntico ao do chimpanzé. Então, esses elementos envolvendo poder, força, ocupação do espaço, também fazem parte da nossa genética. E o ser humano frequentemente faz isso de forma inconsciente. Você provavelmente já viu pessoas que vão tirar uma foto e ocupam um espaço enorme na foto. Muitas vezes a pessoa abre os braços para ocupar o máximo possível da foto. São gestos que sinalizam poder. Inclusive tem gente que vai fazer isso, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, no ônibus. Você já deve ter visto aquele cara sem educação, pelo amor de Deus, para com isso. Aquele cara sem educação que vai sentar no ônibus, ou no avião, ou no metrô, e abre as pernas totalmente. Ele faz isso para mostrar dominância e ocupar seu espaço. Toda vez que eu vou fazer uma viagem de avião, para dar alguma palestra, algum curso, alguma coisa assim, e eu sento na cadeirinha do meio, eu já fico atento que eu não quero encontrar um desses caras. São pessoas que estão querendo mostrar poder. Inclusive, muita misoginia pode ser encontrada nesse comportamento. Tem homens que vão fazer isso, de abrir as pernas na hora de sentar, apenas quando sentam ao lado de mulheres, para incomodar e mostrar uma certa dominância. Só que nesse caso, aquele poder pessoal está se transformando em misoginia. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos sim aumentar o nosso poder pessoal, mas sem ser preconceituosos, sem ser misóginos. E é possível a gente usar mais o nosso espaço sem incomodar as outras pessoas. Uma das formas que Olivia Fox, autora do Mito do Carisma, vai falar a respeito é na forma que a gente anda na rua. Se você anda na rua com aquela postura mais encolhida, os ombros mais para baixo, virado para baixo, na hora a sua fisiologia começa a alterar.
Por outro lado, se você fizer uma postura mais dominante, o seu organismo vai reagir de forma mais dominante. Inclusive, o grande hipnotista Fábio Puentes, na sua palestra, ele faz uma dinâmica que é bem interessante, em que ele pede inicialmente para todo mundo que está sentado lá assistindo a palestra, colocar os braços para trás, dar aquela deitada, dar aquela esticada. E quando está aquela posição assim, uma posição clara de quem está na praia, quem está descansando, a pessoa tenta falar, tô ferrado, a vida está ruim demais. E depois ele pede para as pessoas ficarem todas encolhidas, olhando para baixo, com as pernas dobradas, com a cabeça virada para o chão. E nessa postura cheia de tristeza, ele pede para as pessoas falarem, estou super feliz. É estranho fazer esse exercício, até recomendo que você faça, porque o nosso corpo está numa posição que é incompatível com o que está sendo dito. Inclusive, numa pesquisa foi identificado que pessoas que mantêm uma pose mais expansiva, uma pose mais associada ao poder, aumentam em 19% a produção de hormônios associados com o bem-estar e com ter mais energia. E além disso, promove uma redução de 25% em relação a hormônios relacionados à ansiedade. Então, se você quiser ser mais carismático, além de aumentar a sua presença, além de aumentar a sua cordialidade, comece a praticar agora a postura do poder. Ao utilizar-se da postura do poder, um caminhar mais confiante, mais poderoso, o seu corpo vai produzir hormônios que vão aumentar ainda mais esse seu bem-estar e vão passar para as pessoas na comunicação não verbal o seu poder pessoal.